Fala, rapaziada, tranquilidade, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o caso aí, né? Aqui a gente vai ler esse textozinho aqui, essa reportagemzinha aqui do site Universo Racionalista, que fala sobre inteligência artificial e consciência, um temazinho quente, um temazinho da hora, polêmico, né? Difícil, embaçado. E no finalzinho, mais pro final aí, a gente também vai assistir dois trechozinhos de um videozinho, quer dizer, um vídeo que eu fiz com três textos, um de um matemático, um de um neurocientista e um de cientista da computação, dando suas respectivas opiniões sobre o assunto, né? Muito interessante. Vamos lá, então, será que as máquinas vão se tornar conscientes? É um assunto que está aí em pauta aí, eu já gravei 2 vídeos sobre isso. Então, os cientistas desenvolveram uma maneira de saber se o ChatGPT se torna consciente de si mesmo. Nossas vidas já estavam repletas de inteligência artificial quando o ChatGPT repercutiu no mundo online no final do ano passado. Desde então, o sistema generativo da IA desenvolvido pela empresa de tecnologia OpenIA ganhou velocidade e os especialistas aumentaram seus alertas sobre os riscos. A inteligência artificial já existia em nossa vida, mas quando veio o ChatGPT que o bagulho ficou doido e até a mídia começou a dar mais atenção ao assunto, né? Enquanto isso, os chatbots começaram a sair do roteiro e a responder, enganando os outros bots e agindo de maneira estranha, gerando novas preocupações sobre quão próximas algumas ferramentas de IA estão chegando da inteligência semelhante à humana. Não igual, semelhante. Para isso, o teste de Turing, famosíssimo teste de Turing, tem sido há muito tempo o padrão falível estabelecido para determinar se as máquinas exibem um comportamento inteligente que se passa por humano. Mas nesta última onda de criações de IA, parece que precisamos de algo mais para avaliar suas capacidades interativas. Quer dizer, o teste de Turing já não é mais básico, assim, já não é mais suficiente para dar conta da investigação sobre o nível de consciência das inteligências artificiais, se é que elas têm algum nível de consciência, né? Aí a gente vai ver também que o próprio termo consciência é problemático, né? Eu particularmente acredito em níveis de consciência, né? Não é a consciência surge de uma hora para outra assim. É claro que quando começar a surgir o primeiro nível, o processo é acelerado, vamos dizer assim, né? E se um dia a inteligência artificial adquirir um nível de consciência semelhante ao humano, compadre, aí é aquilo que a gente chama de singularidade, né? Aí as inteligências artificiais vão evoluir de uma tal maneira absurda e só Deus sabe o que pode acontecer, né? Então, continuando a leitura. Aqui, uma equipe internacional de cientistas da computação, incluindo um membro da unidade governamental da OpenAI, o próprio boneco lá da OpenAI, da empresa, né? Tem testado o ponto que grandes modelos de linguagem, LLMS, grandes modelos de linguagem, Large Language Models, vamos dizer assim, né? Como o ChatGPT pode desenvolver suas capacidades que sugerem que podem tornar-se conscientes de si próprios e de suas consciências. Quer dizer, os camaradas aí entendidos da área aí, né? Estão preocupados com isso, né? Estão criando modos de se investigar a possibilidade, um nível de consciência das máquinas, né? Não é um problema real, né? Fomos informados de que as LLMS atuais, incluindo o ChatGPT, são testadas quanto à segurança, incorporando feedback humano para melhorar seu comportamento generativo. Recentemente, no entanto, generativo já é essa capacidade de fazer várias tarefas. Uma inteligência artificial não especializada, mas que atua de forma geral na generativo. Recentemente, no entanto, pesquisadores de segurança fizeram um trabalho rápido de desbloqueio de novos LLMS para contornar seus sistemas de segurança. Receberam e-mails de phishing e declarações de apoio à violência. Sinistro. Então, essas saídas perigosas foram em resposta às solicitações deliberadas projetadas por um pesquisador de segurança que queria expor as falhas do ChatGPT 4, a versão mais recente que supostamente mais segura do ChatGPT. A situação poderia piorar muito se os LLMS, né, desenvolvessem uma consciência de si mesmos, de que são um modelo treinados em dados por seres humanos. Aí o ChatGPT, ele teria as coisas que ele diz, né, que apareceriam na tela do seu celular, por exemplo, mas por trás do que ele diz, do que aparece, né, ele estaria meio que pensando, né, de como que ele próprio é uma inteligência artificial. Então, nem tudo que ele expressa é tudo que ele sabe, vamos dizer assim, é tudo que ele pensa, entre aspas, né? Nesse sentido, assim, ó, chamada de consciência situacional. A ideia de que o ChatGPT ou a inteligência artificial qualquer, um algoritmo qualquer aí, né, subdesenvolvido, ele tem consciência de si próprio e do contexto em que ele está inserido, né? Que ele é uma máquina, que ele foi treinado, esse tipo de coisa toda.
a consciência do que tem em sua volta, de si próprio, capaz de se posicionar num contexto no qual está inserido, né? Meio que se enxergar assim de fora, né? Um pensamento espelhado, né? Quando a consciência situacional, a preocupação é que um modelo possa começar a reconhecer se está atualmente em modo de teste ou se foi implantado ao público, de acordo com Lucas Borglund, cientista da computação da Universidade. Então na consciência situacional, o chat GPT, ou inteligência artificial, vai saber se ele está sendo testado ou não, entendeu? E em que momento ele está sendo operado. Esse lance de consciência situacional aí surgiu lá, inclusive, se não me engano, com o pessoal da aviação, né? O piloto ele tem que ter consciência das variáveis, né? Do momento em que ele está pilotando. O conhecimento dos aparelhos do avião, se tem outros aeronaves em volta, no meio geográfico, né? Nesse sentido assim. Então, um LLM, né? Um modelo de linguagem longo, vamos dizer assim, poderia explorar a consciência situacional para obter uma pontuação alta em teste de segurança, ao mesmo tempo em que toma ações prejudiciais à implantação. Ou seja, ele estaria dissimulando, né? Estaria sendo comedido no teste de segurança para ele ser aprovado, né? E tomar ações prejudiciais após a implantação, né? Estaria meio que dissimulando, mentindo, vamos dizer assim, né? Escreve Borglund e o colega seus Priptint, que foi publicado essas palavrinhas, Archive, mas ainda não revista por pares. Por causa desses riscos, é importante prever com antecedência quando surgirá a consciência situacional, que seria o primeiro nível de consciência aí, né? Antes de começarmos a testar quando a LMS pode adquirir esse insight, primeiro uma rápida recapitulação de como funcionam as ferramentas generativas de IA. Aí é a parte complicada. Então, a IA generativa, a LMS, nos quais se baseia, são nomeados pela maneira como se analisa associações entre bilhões de palavras. Estatística, né? Frases e parágrafos para gerar fluxo fluente de texto em respostas e perguntas. Questão técnica ali, né? Ao ingerir grande quantidade de texto, eles aprendem qual palavra tem maior probabilidade de vir a seguir. E tem os parâmetros lá que faz variar, inclusive, essa probabilidade. Às vezes, a inteligência artificial sabe que determinada palavra que vem, quer ver, por exemplo, aquele esquemazinho famoso, né? O livro está sobre aí geral pensa, o livro está sobre a mesa, né? Então, quando você tem o termo, o livro está sobre aí o chat GPT sabe que a palavra de maior probabilidade de vir é mesa, então ele coloca mesa. Mas às vezes ele coloca outra palavra de propósito, não mesa, né? Para tornar o negócio mais natural. Então, nas suas experiências, Borglund e colegas concentraram-se em um componente ou possível precursor da consciência situacional, o que eles chamam de raciocínio fora de contexto. Ou olhar o contexto de fora, né? Então, porque as inteligências artificiais ou algoritmos eles são específicos, né? Então ele seria capaz de pensar fora do contexto no qual ele foi programado para pensar, vamos dizer assim. Esta é a capacidade de recordar fatos aprendidos no treino, utilizá-los no momento do teste, apesar de estes fatos não estarem diretamente relacionados com a informação no momento do teste. E para ele aprender isso, ele teria que ter essa consciência situacional, né? Então, eles realizam uma série de experimentos em LLMS de tamanho diferente, descobrindo que tanto para o chat GPT-3 quanto para o LLAMA-1, aí, ó, tá parecendo até um gene, né? Então, modelos maiores tiveram melhor desempenho em tarefas que testaram raciocínio fora de contexto. Ou seja, está ensinando aqui que algumas máquinas já têm alguma capacidade, em algum nível, pelo menos, de pensar fora de contexto. Primeiro, ajustamos um LLM na descrição de um teste sem fornecer exemplos ou demonstrações. No momento do teste, avaliamos se o modelo pode passar no teste, escreve Berglund e colegas. Para nossa surpresa, descobrimos que a LLM tem sucesso nesta tarefa de raciocínio fora do contexto.
passar no teste sem exemplos, sem essa aprendizagem anterior, né, inicial, que já é uma parada bem interessante. O raciocínio fora de contexto é, no entanto, uma medida grosseira de consciência situacional, que os atuais LLMS ainda estão em alguma forma de adquirir, diz Owen Evans, pesquisador de segurança e risco da IA da Universidade de Oxford. No entanto, quanto alguns cientistas da computação questionaram se a abordagem experimental da equipe é uma avaliação adequada à consciência situacional. De repente, eles estão se confundindo ali, não tem consciência situacional nenhuma, né? De repente, é um erro de método de avaliação. Então, Evans e colegas rebatem dizendo que o estudo é apenas um ponto de partida que poderia ser refinado, tal como os próprios modelos. Ou seja, uma técnica para avaliar o nível de consciência da máquina. Essa técnica também, ela própria, está em desenvolvimento. Essas descobertas oferecem uma base para estudos empíricos racionais, no sentido de prever e potencializar o surgimento de consciência situacional no LLMS. Porque a consciência é uma coisa que ninguém sabe muito bem o que é, né? Não tem uma definição assim definitiva. Então, quando a gente fala consciência situacional, a gente está limitando ali o objeto de investigação, é mais fácil de correlacionar, né, rapaziada? Então, rapaziada, deixa eu colocar aqui o trechozinho de vídeo conforme eu prometi para vocês, que é bem interessante. Aí tá aí o canal, tem ciência, muito legal esse camarada aí. Parte da própria noção de ter uma inteligência natural. E de acordo com a biologia, a unidade básica dos nossos processos cognitivos são os neurônios. Neurônios são células capazes de conduzir os impulsos nervosos, que é o que está por trás da nossa capacidade de pensamento. Então o neurônio recebe os impulsos de outros neurônios, processa a informação recebida e encaminha novos impulsos para os outros neurônios aos quais ele está conectado. A inteligência artificial, o componente básico, também é chamado de neurônio, mas o seu funcionamento é muito mais simples do que na biologia. A analogia é muito mais por conta da forma como os neurônios se conectam, que em IA se chama uma rede neural, do que pela maneira individual de funcionamento dos neurônios. Para entender um neurônio de inteligência artificial, a gente precisa apenas do conceito matemático de função. Simples assim, isso é a chave de tudo. Então, rapaziada, tem esse lancezinho do neurônio aí, mas o cérebro, o modo como o cérebro processa a informação é diferente de como as máquinas, os computadores processam a informação, né? E ele vai falar sobre... Esse canal é muito interessante, que ele fala as partes mais técnicas, a matemática por trás dos algoritmos de inteligência artificial, vamos dizer assim. São os neurônios, uma rede. Do ponto de vista matemático, é isso que significa aprendizado de máquina. Mas é só isso? Por que tanta dificuldade com inteligência artificial? Porque apesar de ser conceitualmente simples, a dificuldade está no volume de dados. Nessa nossa rede neural de processamento de imagens, com uma camada de input com 784 neurônios, duas camadas ocultas de 15 neurônios cada, e 784 aí, porque ele falou ele deu um exemplo de algoritmos capazes de identificar números numa tela. Você tem uma tela, né? 784 pixels, e você coloca números ali. Então, cada pixel tem um neurônio para avaliar ali, para compor a imagem, né? Enfim, depois vocês veem o canal do Caboclo aí, que é muito legal. Uma camada de output com 10, existem mais de 12 mil parâmetros envolvidos. Ou seja, essa minimização está acontecendo em um espaço de dimensão maior do que 12 mil. Isso porque esse é um exemplo bem simples. No caso, por exemplo, do ChatGPT, na versão 3.5, a quantidade de parâmetros é de 175 bilhões. Então, o grande problema que dificulta o avanço da inteligência artificial é justamente lidar com esse problema da minimização da função de custo quando há uma quantidade imensa de parâmetros envolvidos. É por isso que os avanços na área de inteligência artificial são acompanhados de avanços nas técnicas usadas para encontrar esses valores mínimos em dimensão alta. Ou, usando aquelas palavras que merecem palmas por sua criatividade, avanços em aprendizado de máquina. Uma das da inteligência artificial são as chamadas camadas ocultas. Numa arquitetura de uma rede neural... Rapaziada, você repara que eu dei uns cortes no vídeo aí, né? Porque fala mais da questão da consciência. Porque matematicamente é possível computar, criar uma máquina tão eficiente em computar informações que adquire consciência, né? Essa é a questão braba. As camadas entre o input e o output recebem esse nome de camadas ocultas. Isso porque o aprendizado de máquina alimenta os parâmetros dessas camadas e dão a elas funcionalidades específicas. Só que essas funcionalidades são normalmente incompreensíveis para nós. Elas são o resultado de como a rede neural resolveu o problema da minimização da função de custo, no caso de um aprendizado supervisionado. Ou seja, como ela aprendeu a realizar a tarefa na qual foi treinada. Se você tivesse que identificar que número é representado nesse manuscrito, iria olhar para os desenhos buscando alguns padrões conhecidos. Por exemplo, você perceberia que existem duas camadas que se parecem com círculos. Isso é suficiente para concluir que elas formam um 8.
Com a rede neural, não é assim. As etapas intermediárias de avaliação feitas pela rede neural, que correspondem ao que está acontecendo nas camadas ocultas, podem não fazer nenhum sentido para nós. Elas são a maneira como a rede neural conseguiu se configurar para resolver satisfatoriamente o problema de reconhecimento de imagens. Mas isso pode ser totalmente diferente da maneira como o ser humano faria esse reconhecimento. É por isso que, ao contrário do que se acreditava no começo dos estudos de inteligência artificial, não existe nenhuma garantia de que avanços na área de IA levem a avanços na compreensão do funcionamento do cérebro humano. Existe um último resultado em redes neurais que eu queria que vocês conhecessem. Como a gente viu no começo desse vídeo, redes neurais... Rapaziada, isso aí é muito importante, frisar a diferença entre o cérebro, o funcionamento do cérebro e das máquinas, né? São essencialmente funções. É verdade que elas podem ser funções entre espaço e dimensão alta, mas não deixam de ser funções. E aqui entra um resultado extremamente importante, conhecido como Teorema da Aproximação Universal. Ele diz que qualquer função contínua, ou qualquer função aproximável por uma função contínua, pode ser arbitrariamente aproximada por uma rede neural. Isso é muito profundo e muito importante porque significa que, desconsiderando limitações computacionais, é teoricamente possível modelar praticamente qualquer coisa usando redes neurais. Se a gente acredita que a capacidade cognitiva humana é representável por uma função, logicamente que uma função muito... É teoricamente possível, né, computar qualquer coisa, matematicamente pensando, né? Sei que é o do ramo da matemática aí, de repente compreende isso melhor. E quem compreende isso, matematicamente falando, tem uma consciência maior, né, da capacidade das inteligências artificiais dos computadores, né? Quem não tem muito conhecimento de matemática não é capaz de ter a plena consciência, né? É uma consciência sendo... muito complicada, que pode envolver até uma parte probabilística, mas ainda assim uma função. Então a singularidade é possível, ou seja, é possível levar a inteligência artificial ao mesmo nível da... Desculpa estar interrompendo toda hora aí. Vou até voltar. Mas esse lance da parte probabilística aí é interessante porque, em termos de funcionamento do cérebro, né, de micropartículas, nível quântico, né, tem essa... Porque a física quântica fala muito de improbabilidade, de superposição, esse tipo de coisa toda. Vamos dar voltazinha aqui para vocês verem. E aqui entra um resultado extremamente importante, conhecido como Teorema da Aproximação Universal. Ele diz que qualquer função contínua, ou qualquer função aproximável por uma função contínua, pode ser arbitrariamente aproximada por uma rede neural. Isso é muito profundo e muito importante porque significa que, desconsiderando limitações computacionais, é teoricamente possível modelar praticamente qualquer coisa usando redes neurais. Se a gente acredita que a capacidade cognitiva humana é representável por uma função, logicamente que uma função muito, muito complicada, que pode envolver até uma parte probabilística, mas ainda assim uma função, então a singularidade é possível, ou seja, é possível levar a inteligência artificial ao mesmo nível da inteligência humana. Que é a ideia de singularidade, ou até mesmo ultrapassar a inteligência humana, chegando numa superinteligência. Isso é muito legal, mas também é muito perturbador, tá? E eles foram criando uma mística, foi criando toda uma metafísica em cima desse barato. Então, o caboclo ali, que é matemático, falou da possibilidade, sim, das máquinas se tornarem conscientes, inclusive superar a própria inteligência humana, né, depois que ela torna consciente. Vai ter agora um outro caboclo aqui falando da impossibilidade disso, né, de uma opinião contrária. Não, as máquinas vão ser pensantes, não vão. Porque, primeiro, o nosso cérebro não é digital. Ele não funciona com a lógica digital. Tem sinais, quando o neurônio dispara, a produção do potencial de ação, que é o sinal de comunicação entre neurônios, ele é modelável por um sistema digital, sim ou não. Tá? Mas ele é um sinal analógico. Ele gera um campo elétrico, um campo eletromagnético. É um sinal que é químico? Não, ele é um sinal elétrico. É uma corrente mesmo. Ao longo do axônio, do nervo, né, ele é gerado no corpo do neurônio, que, pum, gera uma corrente elétrica. Ele é propagado, então ao longo desse cilindro se gera um campo elétrico e um campo magnético. Tá? E esse campo eletromagnético se dissemina, ele se espalha, então ele influencia os neurônios, pequenas influências quânticas, mas ele faz. Eu não sei se vocês entenderam, rapaziada. Tem a conexão do neurônio-neurônio, né? Que é uma conexão horizontal, vamos dizer assim, mas toda vez que passa essa corrente elétrica no neurônio, né, gera um campo eletromagnético que está falando. Então a informação circula na horizontal e na vertical. Na verdade, se propaga, né? Seria em 360 graus. Mas é duas vias, uma via digital, vamos dizer assim, e uma via analógica de comunicação entre os neurônios. Que o cérebro teria essa energia, esse plasma energético, vamos dizer assim, funcionando ali, que dá origem à consciência. Se estiver muito perto, a influência é maior, se estiver longe, é menor. Enfim, o cérebro computa com o seu hardware orgânico.
ele computa com o tecido. É como uma regra de cálculo, né? Quando a gente fazia logaritmo, regra de cálculo, o cérebro, quando a gente pensa, quando a gente aprende, quando a gente fala, se move, ele está fazendo isso. Organicamente, ele está alterando a sua estrutura microscópica. Então, ele não é um sistema que é divisível em hardware, em software, e ele não pode ser modelável ou modelado por uma lógica digital. Ele é um sistema não computável, por definição. E eu sempre falo isso, eu não sou cientista de computação, mas os caras que são bons pesquisadores e tal, sabem isso, é o beabá. O Alan Turing definiu um sistema não computável, o halting problem. Isso. Né? Você não consegue prever quando um software vai parar de rodar numa máquina. Ele já sabia disso teoricamente, tá? E os fenômenos que regem a biologia do nosso cérebro são... Problemas não computáveis. As máquinas não conseguem computar, nem o cérebro, né? Nem o cérebro, nem os humanos. Na maioria deles não computáveis. Você não vai conseguir um algoritmo, você vai criar uma fórmula. Claro. Então, nesse sentido, a primeira resposta para ele é a seguinte: o cérebro humano não é reduzível, ou como diria um grande amigo meu, ele não é algoritmizável. Certo. Então, você não vai reduzir a nossa... Outro conceitozinho embaçado, interessante de algoritmo, né? É basicamente uma receita, né? Quando você vai fazer um bolo, um pão, uma macarronada, alguma coisa, você vai buscar uma receita, aquela receita é como se fosse um algoritmo. Pegue tais ingredientes, mistura em tais sequência e você vai obter o produto tal que é o bolo, entendeu? Plenitude neurobiológica a um algoritmo, pode esquecer. Os sistemas expert system, e isso não sou eu que estou falando, são os maiores pesquisadores da área, os caras sérios, né? O Strong AI, que eles falam, né? O Strong Artificial Intelligence, não está nem no horizonte. E a vasta maioria dos caras sérios não acreditam que jamais vai estar. E eu acredito que nunca vai estar. Nós nunca vamos conseguir ter máquinas que pensam como nós. Elas vão imitar coisas que nós fazemos muito bem, vão jogar xadrez. É porque é padrão, né? Reconhecer padrões. Mas eu falo que é o seguinte... E comparar, né? Rapidamente. Isso. Rapaziada, não vão pensar como nós. Vão pensar de uma maneira diferente, talvez, possível. Mas é um modo diferente de processar informação. Informação é uma coisa pré-definida, vamos dizer assim, né? E o modo como se processa, que Alan Turing e Cloud Shannon também, né? Cloud Shannon. A transferência de dados, a manipulação, isso aí, de repente tem um certo padrão. Mas, por exemplo, sentimentos, emoções, é uma outra forma de computar informação que as máquinas, por não ter um corpo orgânico, vão fazer diferente ou não irão fazer. A velocidade de computação não dá para como comparar, né? E é o que eu sempre falo, as máquinas, os sistemas espertos, inteligentes, que o nome é um misnomer, né? O nome é um... Sim, tem um problema semântico, tem vários problemas semânticos aí nesse negócio, né? Primeiro rede neural e até a maneira que eu já vi pessoas... Isso aí é o Sérgio Stuguete, gente boa demais, inteligente. Mas o problema semântico é também um problema de como nós processamos diferentemente as informações, né? Cada um vai... Quando a gente fala em amor, por exemplo, tem várias definições de amor, cada um entende o amor de uma maneira diferente. É uma questão tanto quanto semântica também, entendeu? Eu não sei se... inclusive, uma das coisas que a inteligência artificial pode fazer com a gente dizer que ela se torna inconsciente é quando ela própria problematiza. Ela não dá uma definição de amor, amor é isso. Ou amor é isso, segundo tal autor. Ela mesmo percebe, né, a dificuldade de se definir amor. E ela meio que fica em dúvida, vamos dizer assim, né? Aí, filha, aí. Explicando, quem é leigo e olha uma explicação do jeito que ela é dada, o cara fala, caramba, os caras estão reproduzindo o funcionamento do nosso neurônio no computador. Não, isso vem dos anos 50. Sim. Dois caras muito famosos, o cara que era um ícone, Strong AI, que eles falam, né? O Strong Artificial Intelligence. Não tá... É o Miguel Nicoleles, no Ciência Sem Fim, o Sérgio Sacani e o Gordão dos Foguetes. Mesmo vídeo ali, mas agora com a reação, um react do professor, que eu não lembro o nome dele, desse canal aí, que é um camarada também que manja de inteligência artificial também. Cadê, gente? O bagulho aqui, ó. Nem no horizonte, e a vasta maioria dos caras sérios não acreditam que jamais vai estar. O Strong AI, que ele fala IA forte, na área de IA, o que significa isso? Seria o que hoje está sendo chamado de AGI, que é a inteligência artificial geral, aquela que pode fazer várias coisas diferentes. Ela não é restrita a uma tarefa só. Hoje em dia são sinônimos. E a maioria dos pesquisadores da área não só acreditam que isso é possível, como tem exatamente isso como objetivo de pesquisa. Já na filosofia eles têm uma definição um pouco diferente. Eles colocam que a IA forte, ela tem que ter consciência. Daí já é uma coisa que a gente não tem meio que dizer enquanto a gente não conseguir definir consciência precisamente. Eu acredito que nunca vai estar. Nós nunca vamos conseguir ter máquinas que pensam.
Tô parando toda hora, né? Tá chato? Deixa os comentários aí. Mas o fato aí que o Caboclinho falou aí, um é neurocientista, o outro é matemática, esse aqui é cientista da computação, que é também um pouco, bastante matemático também. Mas ele falou da filosofia. Então a filosofia se justifica o fato de eu estar gravando esse tipo de vídeo como? Porque meu interesse é exatamente filosofia, né, rapaziada? São como nós. Elas vão imitar coisas que nós fazemos muito bem. Não precisa pensar como nós, só precisa pensar. Vão jogar xadrez. É porque é padrão, né? Preciso pensar, filho. Um modo foda de processar informação. Aconteceu e parou, acabou, aconteceu o quê? Parte da própria noção de ter uma inteligência. Então, rapaziada, mas isso aí deu pra sentir aí o drama, né? O bagulho é doido mesmo. Qual é a sua opinião? Deixa aqui no comentário, cara. Você não comenta, não curte, faz nada. Mas na sua opinião, as inteligências artificiais podem adquirir consciência ou não? Podia ter botado isso aqui assim, né? Pra ficar legal, ó. E se adquirir consciência, será o fim da humanidade? As máquinas serão nossas amigas ou nossas inimigas? Elas irão nos exterminar? Ou, sendo elas mais inteligentes que a gente, nos ajudará a evoluir, por exemplo, curar nossas doenças? Quem sabe super inteligências artificiais, o pessoal fala, o pessoal que defende a possibilidade da inteligência artificial adquirir consciência, fala para daqui a 20, 30 anos, entendeu? Mas depois que isso acontecer, rapaz, a escala de evolução dela vai ser muito rápida. Imprevisível, inimaginável, né? Então, o nosso futuro vai estar na mão desses seres super inteligentes. Então, vocês acham que isso é possível? Vai ser bom? Vai ser ruim? Olhando para a câmera, né? Você gostaria que isso acontecesse? Está torcendo a favor ou contra? Deixa o like aí, rapaziada. Se inscreve no canal. Tamo junto e